Mas antes, vamos conversar agora com a Noemi Silva Pereira. É isso, né, Noemi? Noemi. Boa tarde, Noemi. Boa tarde, um prazer estar aqui novamente. Prazer. Vamos falar então de alimentação, da importância que a alimentação tem para o nosso corpo. É isso? É verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doenças crônicas não transmissíveis. São diversas, né? Não dá para falar de todas, Sim. mas as principais que têm acometido a população. E que a alimentação é muito importante para esse controle, para o controle dessas doenças. Exatamente. Então, a maioria das doenças crônicas precisam de uma alimentação regular para auxiliar no tratamento, né? O remédio ele vai fazer o papel dele, mas sozinho não dá certo. Então, precisa cuidar. Tem que ter nutrição, tem que estar, por isso que diz, né? A gente tem que estar bem nutrido. É verdade. Pra gente enfrentar o que vem por aí. Então, a gente pode destacar o quê? A fibromialgia, por exemplo? Fibromialgia é uma doença que ultimamente tem crescido o diagnóstico. Acomete principalmente mulheres. É uma doença que ataca, né, uma dor crônica generalizada. Então, é uma dor muito forte e sem explicação. Então, a alimentação anti-inflamatória, né, que vai trazer alguns benefícios para a prevenção e para lidar com essa inflamação é muito importante. Além da fibromialgia, nós temos outras doenças, né, inflamatórias, como artrose, né, a própria gota, que homens têm, Homens né? sofrem muito com gota, é verdade. Aquela dor no calcanhar, não é? Uma dor intensa no calcanhar. Eu já vi alguns homens sofrendo. Acho que nas juntas também, não é? Ela ataca principalmente as articulações, né? Assim como a artrose também. E uma alimentação anti-inflamatória, ela vai ajudar a diminuir essas crises de dores também. Quais seriam esses alimentos anti-inflamatórios, assim? Principalmente, né? Nós precisamos pensar o que vai inflamar. Né? Então, E retirar do cardápio isso. Antes da gente colocar novos alimentos, né? Por quê? Ultraprocessados. Então, como a gente identifica um alimento ultraprocessado? É um alimento que passa por muitos processamentos. Então, se você identifica um alimento na sua geladeira, provavelmente ele não é processado. Pensando como assim? Por exemplo, aquele prato ali, né? Nós temos um arroz. Você consegue bater o olho e identificar que é um arroz, né? Uma banana, você identifica que é uma banana. Agora um chips, um macarrão instantâneo. Então, é mais importante a gente cortar, então, alguns alimentos e comer comida de verdade. Exatamente. E aí, pensando, né, em comida de verdade, uma comida que vem da terra, né? Plantas, folhas de todos os tipos. Como temos ali. Banana. Né, os vegetais no geral. E principalmente, pensando em questões inflamatórias, alimentos antioxidantes. O que são, né, alimentos antioxidantes? São alimentos que vão diminuir os radicais livres, que esses produtos ultraprocessados vão aumentar no nosso organismo, né? A poluição, tudo o que é externo, que traz alguma coisa diferente para o nosso corpo, né? Uma poluição, um organismo esquisito para o organismo, né? Um corpo estranho, ele vai trazer uma inflamação. Então, reforçando, a fibromialgia, como você falou, a artrose também, a gota, esses alimentos que a gente sabe que são mais processados, a gente retira e tenta comer comida de verdade. Hipertensão, por exemplo, também aí. Também é uma doença, né? No ranking de doenças inflamatórias, hipertensão é uma das que mais acometem, né, a população. Além de controlar o sódio, que é o principal, né? E o sódio não vem só do sal. Então, não adianta só reduzir a quantidade de sal de cozinha. Mas alimentos que contêm sódio, né? Embutidos, por exemplo, né? Calabresa, bacon, às vezes a gente mortadela. acha que é mais fácil para a vida da gente, mas... né? Reduzir não é retirar totalmente, né? Dá para ter qualidade de vida, comendo aquilo que se gosta, mas pensando em equilibrar. O que é interessante? Procurar uma carne mais magra, né? Ovos, peixe. É um alimento um pouco mais caro pela nossa região, né? Não temos mas é mais barato do que comprar medicamento. Com certeza, e mais gostoso também, né? E ó, a gente tem diabetes também, que é uma doença que a gente pode falar que também a alimentação pode afetar muito, né? Com certeza, né? Diabetes não tem como a gente controlar sem alimentação. É uma das doenças que mais impactam em ter que realmente fazer uma dieta
específica, né? Por conta da diabetes estar ligada à glicemia, né? Então, quando comeu é na hora, né? Você consegue ver no furinho do dedo ali. Exatamente. Então, quando uma pessoa tem diabetes e ela consome alimentos que têm um teor de açúcar muito alto, ou não necessariamente o açúcar de adição, né? Esse açúcar cristal, sim, mas um alimento que dentro do organismo ele vai se transformar em açúcar. Massas, por exemplo, né? Massas, pães, biscoitos, né? Alimentos à base de farinha de trigo. Às vezes até uma fruta mais doce. Até uma também, fruta, né? E o interessante no diabetes é não retirar totalmente o carboidrato, né? O açúcar simples. Mas saber como e com o que você consumir. Então, por exemplo, em vez de comer apenas um pão francês puro, quando a gente consome vai subir nessa glicemia, colocar uma fonte de proteína. Um ovo, então um pão com ovo ele é bem diferente do que um pão puro, né? Um queijo mais magro, né? Ou quando for consumir as frutas mais adocicadas, acrescentar uma fonte de fibra, por exemplo, aveia, né? As próprias sementes também ajudam bastante. A gente vai reduzir o impacto que esse açúcar vai causar, mesmo sendo um açúcar saudável, né? Então tá aí dicas maravilhosas da Noemi para nós, pra gente ter uma vida mais leve, mais saudável e não morrer pela boca. É verdade. Obrigada, Muito Noemi. obrigada. Até mais. Até mais.